Fala, pessoas! Tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o professor Andrei. E agora a gente vai falar sobre a fotossíntese, a tão famosa fotossíntese. Porque assim, todo mundo em algum lugar já escutou essa palavra fotossíntese. E ainda vou um pouquinho mais além, tá? Geralmente quando a gente fala de fotossíntese, a gente lembra logo de planta. A gente lembra logo de planta, porque todo mundo sabe, a planta ela come com fotossíntese. Não, a planta ela faz a comida dela por fotossíntese. Mas veja, a planta realmente ela faz a comida dela pela fotossíntese. Mas assim, antes da gente chegar nessa produção de comida, como a gente escuta por aí, eu preciso que primeiro vocês lembrem que a fotossíntese é um processo endotérmico. Ou seja, é um processo em que você vai ter absorção de energia para produzir alguma coisa. E assim, quando você pega esse termo fotossíntese, olha o prefixo, foto. Olha o prefixo, foto, luz. O que é que vai acontecer? Eu vou absorver a energia luminosa para produzir algo, para produzir um nutriente, para produzir a comida. Mas aí o que é que acontece? Como esse organismo que realiza a fotossíntese, ele realiza para produzir alguma coisa, é por isso que vocês encontram por aí que a danada da fotossíntese é um processo autotrófico. Ei, autotrófico. Toda vez que vocês pegam esse termo por aí, autotrófico, tu lembra logo, organismo que produz comida, organismo que produz o seu nutriente, organismo que produz a sua substância orgânica, tá? Porque o que que acontece? O autotrófico, que também você pode dizer autotrofismo, na ecologia a gente chama de produtor. Então, de vez de eu falar, isso é um organismo autotrófico, lá na ecologia a gente diz que isso é um organismo produtor. Mas aí o que que acontece? Tá, Andrei? Só planta que faz isso é? Não, menino. Lembra que seres procariontes também fazem fotossíntese. Andrei, o que é um ser procarionte? Ei, menino, presta atenção em mim. O ser procarionte é aquele ser que não tem um núcleo definido por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Aí o que que acontece? Todo o seu conteúdo nuclear, que deveria ficar guardadinho numa estrutura chamada de núcleo, vai ficar misturada no líquido citoplasmático. Aí você vai dizer assim, tá, beleza, mas e quem é que faz a danada da fotossíntese? As cianobactérias. As cianobactérias ou algas azuis são, presta atenção, os seres procariontes fotossintetizantes. Mas, além dos procariontes fotossintetizantes, eu vou ter, os eucariontes clorofilados. Andrei, quem são os eucariontes clorofilados? Olha para mim, menino. As plantas e as algas. Lembrem que alga não é classificada como planta. Lembrem que alga é um ser protoctista. Mas, mesmo ele sendo protoctista, mas ele faz fotossíntese. Andrei, por que tu botou clorofilado? Ei, porque ele vai ter uma tinta verde no corpo dele, chamada de clorofila. Oxente, então quer dizer que a cor verde da planta, é por causa dessa clorofila? É, mas essa clorofila não é por acaso não, viu? Essa clorofila não é só para deixar a plantinha bonitinha com a cor verde, não. É essa clorofila aqui que vai fazer a absorção da energia luminosa. Lembrem que eu disse a vocês que isso é um processo endotérmico. Como isso é um processo endotérmico, é um processo que absorve energia. E essa absorção vai ser feita pela clorofila. Andrei, qual vai ser o resultado final? O resultado final disso é produzir glicose. Ei, produzir a comida do organismo. Agora, o que é que eu preciso que vocês também não esqueçam? Nos seres eucariontes, essa fotossíntese ela vai acontecer dentro de uma organela. A organela citoplasmática que vai ser responsável pela fotossíntese é o cloroplasto. Que está aqui, Vê esse cloroplasto aqui. Dá vontade até tu dar um mergulho dentro desse cloroplasto tão bonito que está esse desenho. Aí o que que acontece? Quando tu dá um corte aqui no cloroplasto para ver a parte interna, eu vou ter algumas regiões que a gente precisa prestar muita atenção nelas. Que, são essas moedinhas aqui chamadas de tilacoides e esse espaço aonde você tem os tilacoides que é chamado de estroma. Porque o que é que acontece? Escutem, viu? Cada moedinha dessa, chamada de tilacoide, é exatamente o local onde você vai encontrar a clorofila. Então, esses tilacoidezinhos aqui que ficam empilhados um em cima do outro, é nessas moedas que você vai ter a danada da clorofila.
Ah, Andrei, por que tá aparecendo essa palavra grano aí? Ei, grano é o nome da pilha. Se você não quiser falar tilacoide por tilacoide, você pode dizer grano, porque grano significa uma pilha de tilacoides dentro do cloroplasto. Aí o que acontece? Aqui fica a clorofila. O espaço interno do cloroplasto é o estroma. Andrei, o estroma tem clorofila? Não. Aí você pode dizer assim, ah, mas pra que eu vou querer saber disso? Tu vai ter que saber disso, porque essa fotossíntese, ela vai ser dividida em etapas. Você vai ter uma etapa chamada de fase clara ou fase fotoquímica, e você vai ter uma etapa chamada de fase escura ou fase química. Você vai ter a fase clara ou fotoquímica e a fase escura ou fase química. Aí vê como é uma coisa lógica. Fase clara. Quando tu fala fase clara, tu sabe ou tu lembra logo que tem luz. Então é na fase clara que você vai ter a participação da luz. E para ter participação da luz, vai ter que usar o quê, menino? A clorofila, que é o pigmento que absorve ela. E eu acabei de falar que aonde fica a clorofila é exatamente nos grânulos. Então o que é que você já consegue concluir? Que são nos grânulos dos cloroplastos, aonde acontece a fase clara da fotossíntese. E no estroma, que não tem clorofila, se não tem clorofila, tu não consegue ter a participação de luz, porque não vai ter absorção. Então é no estroma que vai acontecer a fase escura, ou fase química, que é uma fase que eu não preciso de luz. Aí o que acontece? Quando você vem para esse esquema aqui, vê que esquema massa. Daqui a pouco eu deixo tu tirar foto, viu? Olha para mim. Eu tenho exatamente essas etapas aqui. Aí o que vai acontecer? Eu tenho uma fase luminosa e eu tenho uma fase química. O que eu preciso que vocês não esqueçam? Na fase luminosa, eu vou usar água e vou liberar, vou usar água, vou usar luz e vou liberar oxigênio, ATP e NADPH2. Aí vamos por parte. Para essa fase clara acontecer, eu vou ter que ter luz. Essa luz vai ser absorvida pela clorofila. Eu vou ter que ter água, porque vai ter que ter um acontecimento chamado de fotólise da água. E deixa eu contar um segredo. É por causa dessa água aqui que a danada da plantinha consegue liberar oxigênio. Eu acho que todo mundo já escutou aquela história. Olhe, a plantinha absorve CO2 e libera O2 pra gente. Pronto. Esse O2 que a plantinha libera para tu respirar, ou esse O2 que é liberado por todo o organismo fotossintetizante que a gente usa na nossa respiração, vem exatamente dessa água aqui. Porque quando essa água ela entra no processo, ela vai ter um fenômeno chamado de fotólise, fotoluz, lise e quebra. Você vai quebrar essa água para liberar oxigênio. Aí assim, na fase clara, quando você tem essas reações, você vai produzir ATP, que é exatamente a molécula energética, é o trifosfato de adenosina, é onde a energia está guardada, e você vai ter uma molécula de NADPH2, porque o NADP significa nicotinamida, adenina, dinucleotídica, fosfato. Tá danado, Andrei? Que não. Veja, esse nome grande aí nada mais é do que um aceptor temporário de hidrogênio, porque na fase clara você vai liberar hidrogênio. E os hidrogênios não podem ficar soltos, porque esses hidrogênios soltos, eles deixam o ambiente ácido. Como aqui eu não vou conseguir dar um destino final para esses hidrogênios, aí o NADP vai ser uma solução temporária. Aí é por isso que a gente diz que na fase clara da fotossíntese, eu vou ter produção de NADPH2. Agora, o que acontece? Tudo que é produzido na fase luminosa, ou seja, na fase clara, que são as moléculas de ATP e as moléculas de NADPH2, vão ser gastas na fase escura. Porque o que acontece? Quando acontece a fase escura, no estroma dos cloroplastos, o que vocês não podem esquecer? A fase escura, vai usar o ATP da fase clara, vai usar o NADPH2, que foi produzido na fase clara, porque o destino final desses hidrogênios vai ser na fase escura ou fase química. Aí o que acontece? Pegando esses dois produtos da fase clara, a fase química vai usar o CO2 que a planta absorve para produzir a glicose, num ciclo que a gente chama de ciclo das pentoses. Aí você pode dizer assim, oxente, esse CO2, ele entrou na fase química para produzir glicose? Não é para respiração da planta não, não, viu?
Deixa logo eu contar um segredo aqui para vocês. Planta não respira CO2. Acabem com essa história de dizer que planta respira CO2. Planta respira O2, igual a gente. O CO2 que a planta coloca para dentro, na verdade, você não vai usar o termo respiração. Você vai usar o termo assimilação. O danado do CO2, ele entra para a planta produzir glicose na fase escura. Aí o que acontece? O ATP é quebrado para usar energia para a fase escura e o NADPH2, ó, ele vem para a fase escura, deixa o H2, ó, e volta para a fase clara na forma de NADP para pegar outros hidrogênios. Aí, ó, esses dois mecanismos simultâneos são os mecanismos que são responsáveis pela produção da glicose nos seres fotossintetizantes. Tranquilo? Então, resumindo, a danada da fotossíntese é um processo autotrófico aonde os organismos absorvem energia luminosa para produzir os seus nutrientes, ou seja, para produzir a sua glicose, que vai ser lá na frente a sua fonte de energia. Tranquilo? Ei, beleza? Então agora é a hora da foto, viu? Para depois tu estudar ainda mais e colocar aí aonde tu quiser esse quadro, beleza? Tira a foto agora. Valeu, viu?